Bom dia, bem-vindo ao meu site geografiaonline.com.br, um site de geografia e temas afins. E hoje nós vamos falar desse grande livro aí, Por uma Geografia Nova, do professor Milton Santos. Talvez um dos livros mais questionadores aí do professor, porque é por meio dele que ele vai questionar aquela antiga geografia que nós conhecíamos, baseada na paisagem, e vai propor uma nova geografia baseada no espaço geográfico. E aqui, nesse conjunto de resenhas que nós vamos fazer, nós vamos entender o porquê que esse livro foi tão polêmico, tão inovador e tão certeiro nas suas colocações. Logo no primeiro capítulo, ele faz uma pergunta: uma geografia nova? Ele pergunta: a geografia humana ainda não está feita, temos ainda de fazê-la. Então, o primeiro questionamento do professor no início é sobre a ideia de movimento. Então, ele fala que as coisas estão sempre em movimento, mas dentro do cabedal conceitual da geografia, as coisas pareciam que estavam estáticas e havia um movimento, uma força buscando colocar essa inércia como elemento principal. Se não muda, é bom. E o Milton Santos vem com um pensamento justamente oposto a esse. E ele vai pegar uma frase clássica: o novo não se inventa, descobre-se. Então, aos que estavam colocando, o acusando de estar inventando uma nova geografia, ele disse que não estava inventando, ele estava descobrindo uma nova geografia. E como é que ele pode atestar que estava descobrindo uma nova geografia? Ele falou: dada as novas tecnologias. Então, o conjunto de novas tecnologias, GPS, satélite, computadores, novos tipos de cartografia, novos dados, tanto do fundo do mar, como da superfície, como da atmosfera, estavam gerando novos dados existentes. Estavam mudando tanto quantitativa quanto qualitativamente as informações que os geógrafos trabalhavam até então, certo? Isso obviamente tinha um impacto no território. E obviamente, se tinha um impacto no território, o espaço geográfico também era alterado. Então, ele vai fazer uma comparação, e é possível de fazer essa comparação, sobre teoria e técnica. Então ele vai falar: a geografia sempre teve esse movimento ambíguo, movimenta-se criando teoria e num determinado momento se defronta com as técnicas. Então ele vai dizer: olha, houve um tempo em que havia uma teoria da Terra plana, certo? A Terra era plana e ela terminava num abismo. Era uma teoria proposta obviamente pela igreja e também endossada por muitos estudiosos desses temas na época, inclusive geógrafos, certo? Mas já havia um outro cara, que baseado numa técnica de cálculo chamado Pitágoras, que havia afirmado que a Terra era literalmente redonda. E aí essa teoria, essa técnica foi se estendendo, é uma teoria, uns debates conceituais. Nenhum dos dois lados tem como provar inequivocamente que a Terra é plana ou que a Terra é redonda. Não havia como. Até que no ano de 1500, um fidalgo português chamado Fernão Magalhães, se propôs a tirar isso a limpo. Como é que ele conseguiu tirar isso a limpo? Ele era um grande teórico, um grande conceituador desses temas? Não, ele era um cara técnico. Ele desenvolveu, juntamente com outros técnicos, um conjunto de barcos que ele afirmou que com eles era possível tirar a limpo essa questão, se a Terra era redonda ou se era plana. Propôs um plano técnico: olha, se for redonda mesmo, eu vou conseguir passar por baixo dela, pela extremidade dessa borda, e vou dar a volta e vou sair lá no Oriente, nas Índias. Então ele propôs isso, mas era uma proposta técnica, não era um debate conceitual. E a técnica realmente ganhou, porque ele fez esse percurso, Isso é um fato histórico. Tá em qualquer lugar para você aí
tirar suas dúvidas. Então tá aqui, ó. Magalhães comandou no século XVI uma frota de 5 barcos com 250 homens, num fenomenal e desesperadora empreitada sob o signo de infindáveis tempestades, muita fome e violentas rebeliões dos seus comandados. Magalhães queria tão somente abrir para Portugal um novo caminho marítimo até as Ilhas Molucas, hoje Indonésia. Acabou fazendo que sua pequena esquadra se tornasse responsável pela circunnavegação, a descoberta de mares até então inimagináveis e a comprovação de que a Terra é redonda. Então, quer dizer, a técnica sempre coloca em xeque as teorias. Isso é comum. E ele vai falar que esse confronto é que gera a captação, não que ele não esteja lá, ele já está lá, a captação das mudanças cíclicas do espaço geográfico. Sem o embate com a técnica, o espaço geográfico seria paisagem, continuamente paisagem, estático. Mas é por conta dessas novas descobertas que as técnicas propõem que o espaço geográfico é completamente transformado. Então, se você pegar o feito de Fernão de Magalhães em abrir uma nova rota comercial por meio de uma ação, né, que deu ensejo, é uma ação técnica, ela foi lá, tinha um objetivo prévio e estava aí vendo qual das duas teorias, se a Terra é plana ou se a Terra era redonda, iria vigorar. Ela mudou completamente o espaço geográfico da Europa. Então é isso que Milton Santos propõe. Olha, é inquestionável hoje, diante das novas tecnologias, quando ele fala hoje, é no período dele, né, 1900 e alguma coisa. É inquestionável hoje o avanço das novas tecnologias e que elas põem por terra muito do que nós conhecemos sobre a geografia tradicional. Querendo os geógrafos admitirem ou não. Então por isso que ele vai propor uma nova geografia. Onde ele se baseia nisso? Olha, nós temos novos dados quantitativos e qualitativos que apontam a viabilidade do questionamento de uma geografia baseada na paisagem. É possível já identificar, diante dessas informações geradas pelo meio técnico, uma nova dinâmica socioespacial. Por isso que ele vai chamar, no próximo capítulo nós vamos ver, um projeto ambicioso, porque ele vai romper as linhas da geografia em direção às técnicas, quando até então eram as técnicas que questionavam a geografia. Os geógrafos sempre se puseram na defensiva em relação às técnicas, e ele vai pegar e vai trazer as técnicas para o seio da geografia. Então era um questionamento muito grande que ele fazia na época. Não que outros autores já não tivessem se questionado sobre isso, mas ele é o primeiro a propor um método de trabalho para colocar isso em prática. Mas isso nós vamos ver no próximo vídeo, ok? Muito obrigado, não se esqueçam de avaliar a aula, isso é importante, ok? Qualquer dúvida, coloque aí. Até a próxima aula.